música fantástica, repassada pela Valéria, pelo Mauro. Não foi feita a gravação pela questão, né, dos direitos autorais no YouTube. Bom, mas para começarmos hoje, né, colocar que estaremos compartilhando novamente o form para quem quiser se inscrever nos círculos. Até agora tivemos bem poucos participantes, então vai ser recolocado aqui, recolocado no Telegram também, tá, para podermos começar. E a nossa proposta é que a partir da semana que vem, nós já entremos em contato com as pessoas que se inscreveram para começar os círculos. Somente estamos aguardando mais um pouquinho, porque realmente, por enquanto, foram muito poucas pessoas que se inscreveram. Então, seria muito bom se pudéssemos integrar mais participantes, a ponto de alguns círculos terem só 3 pessoas, 4 pessoas, não que não seja pouco ou muito, mas se mais pessoas quiserem se inscrever já, seria muito bom para poderem começar juntas também. Isso dá um movimento maior. Então, nós vamos estar repassando o form aqui novamente, tá bom? Repassado já a colocação do dia, né, sobre as questões do form, dos círculos. Para quem ainda não estava se habituando, foram colocados a proposta na última reunião e também nas últimas reuniões de fazermos as construções dos círculos. E foram possibilitados 3 construções de círculos, tá? E aqui estará sendo repassado o form novamente, assim como pelo Telegram também. Bom dia a todos, a todas. Solicitar, por favor, que nós tenhamos hoje um guardião do tempo para organizar o nosso tempo e também um guardião ou uma guardiã das mãozinhas. Quem poderia? Vamos assumir nossos guardiões, que é importante. Mariana? Posso ser guardiã do tempo. Agradecida, Mari. Eu gostaria de colocar se nós podemos fazer o acordo de 5 minutos para as colocações, que aí pode ser informado, se a pessoa precisar de mais e para as dinâmicas, tudo bem, fazemos esse acordo, que aí fica mais simples para guardiã do tempo. E a guardiã do tempo acabou de cair. Não, está aqui. Foi a minha internet. Então, quem poderia ser a guardiã das mãozinhas? Nádia? Guardiã das mãozinhas? Tá certo. Bom dia, sim, está assumindo. Agradecida. Bom, então temos os nossos guardiões, as nossas guardiões. Eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte: nós estamos na construção ainda de tutoria, e nós gostaríamos de perguntar para vocês se vocês têm alguma dúvida, alguma construção, como vocês estão fazendo e o que vocês gostariam de compartilhar nessa possibilidade, tá? Eu vou aguardar um pouquinho para ver se teremos mais pessoas animadas hoje, senão nós estaremos reforçando algumas construções do plano de inovação, tá? Então, vou aguardar um pouquinho. Não estamos muito animados, né, para as construções de tutoria. Faz parte. Vamos lá, então. Então, eu gostaria de perguntar para vocês se vocês teriam alguma pergunta ou alguma dúvida para nós trazermos, ou alguma questão que vocês veem que é importante trazer em reflexão da construção que está sendo feita, né? Da formação do plano da 21 tarefas. Essa é a outra questão. Maria Antônia.
Bom dia a todas e todos. Eu vou permanecer com a minha câmera desligada porque eu tenho tido problemas com a internet e ela fica caindo. Mas desde que eu li os textos do professor Pacheco, e que eu tenho participado desses encontros, eu nunca vi essa questão sendo levantada. Eu imagino que é porque ela não acontece, mas eu vou trazer da experiência que eu tenho aqui da minha região, que eu moro na região do noroeste do estado do Ceará. Em relação às violências contra as crianças, né, quer dizer, tem, na verdade, dois problemas, assim, que eu fico curiosa para esse despertar. No tocante ao meu trabalho, propriamente dito, esse semestre foi muito difícil, a universidade está em voltas de fazer greve, não sei o quê, alguns planejamentos que eu fiz acabou não avançando. Mas voltando para a experiência com criança, e não diretamente, mas, quer dizer, diretamente eu tenho com as minhas filhas, e atualmente uma das minhas filhas já é até mãe, e eu estou sendo avó, estou tendo essa experiência maravilhosa em ser avó. Mas, assim, que é uma coisa assim que eu nem tenho muito colocado, porque ela ainda é uma bebezona, né? Mas, assim, o que eu queria dizer, bem rapidinho, a respeito de duas questões dois enfrentamentos que nós temos e que chegam através de relatórios de estágios, que é a questão do racismo, né, que eu penso que não é talvez o professor Pacheco não toque muito nesse assunto, porque eu penso que Portugal talvez tenha uma realidade diferente da nossa, não é, sobretudo aqui, a região do Nordeste, em relação, uma dicotomia aí, um problema, inclusive, nacional, entre norte, nordeste, sul e sudeste, e que o país se dividiu até em eleições, etc., e essas questões de racismo são muito presentes na nossa sala de aula, nas motivações das evasões, dentro dessa perspectiva dessa escola comum que nós temos, etc., é um dos problemas que é apontado, e o outro são os problemas relacionados com as violências contra as crianças, mais diretamente sexuais. Eu vou usar esse termo, que eu nem sei se isso é correto, né? De abusos contra crianças. E me surpreende, eu fico sempre muito curiosa para saber, nessa relação de adultos com crianças dentro da escola, não somente os professores, que supostamente são mais preparados, e nem sempre são, porque as denúncias aqui na nossa região em relação a abusos contra menores está relacionada com pais, que os professores ficam sabendo e têm que lidar com isso, ou avós, enfim, com os adultos da família, e está relacionado com eu não saberia dizer uma proporção assim, um percentual, mas é bem grave, é bem presente nas nossas escolas, provavelmente em todas as escolas, e pelo menos em todas as que eu tenho tido acesso através dos estágios, e que inclui gravidezes tanto de familiares como de pai, tanto de familiares como de professores, e etc. E aí eu fico sempre muito curiosa para saber, de uma escola que lida com esses adultos junto com crianças e etc., como é que essas questões aparecem, ou elas não aparecem, não é? Ou é um problema só da nossa região e não é um problema do restante do Brasil e dos outros lugares pelos quais o professor Pacheco teve experiência com as comunidades de aprendizagem. Era isso, eu não sei se eu me fiz entender. Obrigada. Agradecida, Maria Antônia. Temos mãozinhas levantadas, né? Sim, Bruno. Bom dia, Bruno. Bom dia, como estão? Eu acho que são excelentes questões muito pertinentes, né, que a Maria traz. Eu quero compartilhar um pouquinho do meu sentir e a nossa experiência aqui na comunidade de aprendizagem Escola da Floresta. Bom, sobre a questão do racismo, a comunidade de aprendizagem, ela tem como educação formal 3 anos, né, e mais 2 informal. A gente tem um cuidado muito grande, uma atenção constante para as relações, porque a maneira como as crianças e jovens se relacionam, para nós, não é menos importante do que qualquer conteúdo, pelo contrário, é mais importante que um conteúdo. A gente não foca em informações e habilidades,
né? E a questão do relacionamento entre eles, a gente tem uma atenção muito especial para isso. Eu acho que não é uma realidade exclusiva de uma região do país. Eu acho que o racismo dentro das escolas é presente em todo o Brasil. Creio que também em Portugal, mas aí eu vou deixar para os portugueses falar a respeito disso. Nós temos muita atenção e qualquer caso de bullying, de violência, de agressividade, a gente trabalha dentro da escola da Floresta. Felizmente, até hoje, nenhuma demonstração de racismo foi verificada, né, pelos educadores. E a gente tem reunião pedagógica semanal, mas não que na própria escola onde a gente está inserido, a gente não tenha percebido casos, mas no nosso a gente nunca percebeu. E a gente está sempre trabalhando também a questão da cultura afro-brasileira e a história e da África, né? Essa questão do cumprimento da Lei 10.639, ela é muito importante para superar essas questões, né? Então a gente tem a gente tem projeto com hip hop, com capoeira, sempre destacando essa importância da cultura. Então, eu acho que isso também tende a ir, sabe, equilibrando essas questões, mas eu não posso dizer um caso que a gente tem enfrentado enquanto comunidade de aprendizagem que a gente nunca viu, nenhuma piada, nenhuma demonstração dessa natureza. Bom, sobre a questão de abuso, nós também temos... Como se faz isso, né? Como se faz? Eu achei interessante essa pergunta. Nós temos um contato. Primeiro, assim, como a própria Maria Antônia comentou, né? Não é questão de professores ou serem mais preparados, eu simplesmente não... Eu acredito do potencial educativo da comunidade, mas a atenção à questão da segurança da criança e dessa questão de atenção e o cuidado para evitar casos de abuso sexual é muito importante. O que a gente faz? A gente primeiro tem uma seleção muito rigorosa, muito atenciosa dos educadores. E outra questão, os educadores, raríssimas vezes, e quando isso acontece, são com educadores que já estão com a gente há muito tempo, em um ambiente de aprendizagem tem menos de 2 educadores. Então, quer dizer, esse cuidado de quando chega um educador novo, a gente não fala, chegou alguém aqui, não pode pegar a turma e... Né? Então, a gente sempre tem outros educadores da nossa confiança que estão acompanhando esse processo. E essa questão ajuda não só pelo aspecto da importância do professor se mostrar como um ato solidário, né, de estar trabalhando em conjunto com outro educador, e até para esses casos, principalmente quando alguém está chegando na comunidade de aprendizagem, a gente ainda não conhece tão bem. Então, tu ter um educador perto e fazer essa proximidade, essa observação é muito bom até, né, que aos poucos a gente vai conhecendo. E a relação dentro de uma comunidade de aprendizagem, ela é muito mais íntima, porque não é assim, a gente não tem ninguém que fica um período e corre e vai para outra sala. Todas as pessoas que estão ali estão reunindo com a gente 1h30 de reunião pedagógica por semana, está debatendo a situação de cada estudante. Então, não tem ninguém que passa ali rápido. É um contato constante, isso nos permite nos conhecer enquanto equipe. E essa regulação, ela se faz pelo um controle que é social, que é entre uma comunidade que se olha e está se cuidando das crianças e cuidando dos educadores. E esse olhar cuidadoso em equipe que permite resguardar as crianças dessas situações, né? Não é um concurso público, por exemplo, não é uma coisa que priva de acontecer esse tipo de coisa, mas é o cuidado constante de uma comunidade que está com os olhos atentos às crianças e às suas necessidades. Mãozinha levantada. Acho que sou eu agora, você levantou antes, Zizi. Não, é você mesmo, Léo. É que tá faltando a guardiã. Desculpa, guardiã. Tá. É o Léo. Léo, bom dia. Bom dia, obrigado. Bom, a provocação é fundamental, tá? Eu queria destacar um trecho aqui, tá? No monitoramento e avaliação
né, no plano de inovação. Aqui está, deverão ser considerados com parâmetros iniciais da transformação. Relações humanas. Identificação de indicadores no que tange a possibilidade de uma cultura de paz, respeito mútuo, não violência. Esses indicadores, eu acho que a companheira destaca aí uma questão muito séria. O racismo é um indicador, né? A violência sexual contra crianças, contra educadores, o assédio moral, o assédio sexual são indicadores que devem ser acompanhados dentro das instituições, né? Acho que é interessante exatamente essa grande provocação para indicar exatamente o que é prioritário. Por exemplo, tem um conceito, para mim, que tem que ser revisto de forma... Aliás, não é só para mim, não. É um conceito que o próprio Freire já traz lá na pedagogia do oprimido, né? Que é a questão do sujeito ser libertado pelas relações de conhecimento, pelas relações com saberes e as relações humanas. E essa libertação, ela significa também o enfrentamento do ido, né? Hoje mesmo eu vi no Instagram da professora Nilma Lino, da UFMG, num grupo que eu faço parte junto com ela destacando essa questão da violência infantil, né? E hoje a gente tem na reflexão dos movimentos negros a questão da racialização da branquitude, que é uma outra questão muito importante, né? São questões importantes e que não são colocadas apenas na perspectiva do Brasil, porque em escala ampliada a gente tem a xenofobia. Eu já sofri xenofobia e a gente está acompanhando, nesse exato momento, um grande processo de racismo e xenofobia sofrida pelo Vinícius Júnior, né? Que eu acho que é fundamental esses momentos em que essas temáticas ganham polarização, né? E acho que é importante, dentro dessa perspectiva, como educadores, né, a gente ter essa atenção ao que a Maria Antônia traz aqui. Porque, no final das contas, o que a gente está falando? A gente está falando de um processo de ressignificação das reflexões sobre a organização da prática, né, e da estrutura escolar, uma escola democrática, né, uma escola que tem aqui as práticas antropológicas, né, que significa exatamente o que seria essa educação integral, considerando a multidimensionalidade humana. É nesse sentido a dimensionalidade afetiva, cultural, ética, estética, racial, de gênero, físico-motor, né, moral. Então, você tem uma série de questões aí. Quando a gente fala da educação, acho que essa é uma grande questão, né, que existem várias formas de garantir, e eu acredito, inclusive, eu conheço escolas que são extremamente conservadoras na sua estrutura, mas têm políticas muito efetivas de combate ao racismo, de combate à discriminação. A gente avança muito nos últimos 20 anos na temática dentro do paradigma institucionalista. Não vou jogar nem pedra no paradigma institucionalista nesse sentido, mas não é porque o paradigma institucionalista dá espaço para isso. É justamente porque as pessoas constroem esses espaços. As pessoas... semana passada nós perdemos o professor... agora me passou aqui o nome dele, eu estava com ele, mas nós perdemos uma grande referência de professor, né, que é o professor da UFMG que faleceu e que foi o primeiro professor, o primeiro negro a defender uma dissertação de mestrado sobre a questão da negritude na UFMG, né? Então, o que representou isso? Foi fácil. Eu até conversei com o professor Cury, né, o Jamil Cury semana, e ele virou e falou o seguinte: eu fui o orientador dele, e eu confesso para você, Léo, lá nos idos de 1984, a gente nem sabia como discutir essa questão.
né? Então, tem sim um avanço. Mas o avanço ele tem muito mais a ver com a ocupação e o fortalecimento da temática do que com a definição da temática em si, né? Como uma questão histórica, hoje ela está na amálgama fundamental. Então, aproveitando já a fala da professora Maria Antônia, eu já queria propor mesmo que essa questão da negritude, que a questão dos assédios, né, e da exploração infantil sejam colocados como paradigma explicitado. E eu concordo com ela quando ela fica e fala, no documento não tem isso escrito, tem que estar escrito. Né? Então, a gente tem que colocar isso lá dentro, e a gente tem que pautar isso, não de forma só porque está de forma implícita, não, tem que estar mais explícito. Tem que estar mais explícito, eu concordo. Tá? Obrigado, Maria Antônia, espero ter contribuído para o debate, e vamos avançar. Vamos avançar, porque exatamente o plano de formação, algumas questões que a gente tem que melhorar, mas ele está ali. Onde nós estamos no plano de formação, e é exatamente aí, na construção dos paradigmas, na reflexão sobre o processo de organização das tutorias, e mais do que isso, tem um elemento fundamental, que é o fortalecimento dos laços democráticos dentro da instituição, dentro das instituições. Bom, obrigado pelo tempo. Acho que eu passei dos 5 minutos. Com licença, eu gostaria de pedir para as guardiãs, né, por favor, ficarem atentas ao tempo e à organização das mãozinhas. E só uma questão aqui, a Silvana fez uma colocação que foi um pouquinho antes, com relação a compartilhar, que ela gostaria de compartilhar. Então, pela ordem de dinâmica, ela, não sei se ela vai poder compartilhar agora, tá? Mas só para a gente ficar com o chat também, solicitar, né, para ver e com as mãozinhas também em organização, tá? Agradecida. Seria a Valéria, mas Zizi, você tinha levantado a mão, era sobre isso mesmo? Não, eu gostaria de me colocar, só que eu vou deixar um pouquinho mais para frente, só confirmar, Silvana, você gostaria de fazer a sua colocação agora ou depois? Porque pelo tempo da colocação que você fez, entraria você antes. Ah, tudo bem. Zizi, né? Prazer. Eu sou a Silvia, eu falo da cidade de Osório, no litoral norte. É um prazer estar aqui com vocês. Eu já tenho participado de alguns encontros, né? E o que acontece? Eu achei bastante oportuno até essa questão que... Desculpa, é a Valéria que trouxe? Não escuto vocês. Quem trouxe foi Maria Antônia. A Maria Antônia, isso. Achei bastante oportuno, porque ela é bastante coerente bastante próxima, né, com o projeto que eu tenho trabalhado. Eu percebo que acho que a maioria, né, de todos que estão aqui no encontro são pessoas atuantes na educação formal, e eu até escrevi um pouquinho, tá, da minha narrativa, até por respeito também ao tempo e ao espaço de todos. Eu vou ler para já me apresentar e apresentar a ideia que eu acho que vai fluir melhor, pode ser? Sim, Silvia, desculpa, Silvia, né? Eu estava chamando de Isso. Perdão, por É isso eu estava... Silvia. Então, eu falo de um espaço físico chamado Osório, no litoral norte do Rio Grande do Sul, e profissionalmente eu ocupo um lugar de empreendedora e entusiasta pela nova educação. Eu frequentei os espaços tradicionais de educação por muitos anos, e 5 deles realizando uma graduação em letras, o que me permitiu conhecer na prática a realidade das salas de aula e também me levou a questionar sobre o meu fazer e propósito nessa área. Em 2018, eu estava realizando mais um dos estágios previstos no cronograma de faculdade e me deparei com o tema suicídio pela primeira vez, pois somente naquele ano havia o registro de mais de 10 jovens adolescentes que haviam tentado contra a vida aqui na região, um número bastante expressivo. A partir disso, nasceu uma inquietude dentro de mim. 2 anos depois, o tema suicídio se apresentou novamente para mim. Quando eu soube que um ex-amigo e colega de trabalho, uma pessoa que trabalhávamos juntos no processo de liderança numa indústria,
também havia tentado contra a vida. Soube que esse estava triste e depressivo com a demissão da empresa, o qual dedicou 8 anos de trabalho. Com isso, eu me distanciei do espaço acadêmico para melhor entender o que estava acontecendo com as pessoas, e dei início a uma pesquisa autoral e autodirigida, estudando educação, cultura organizacional e caí no conceito de cidades sustentáveis. Resumidamente, passei a entender um pouco das dores e injustiças provocadas pelo sistema econômico. E me coloquei a serviço para buscar novas iniciativas educacionais para pessoas, escolas, empresas e cidades. Hoje estou atuando em um projeto independente chamado Humantech, que visa envolver as pessoas na construção de soluções para as cidades. E para isso, meu objetivo é criar um piloto de comunidade, para avançarmos na prática. Fico feliz que hoje a cidade de Osório é o segundo município a integrar o projeto Cidade das Crianças, ao lado de Jundiaí, em São Paulo. Então, eu sinto que esse é um momento bom de abertura para as novas iniciativas, no entanto, eu não sei por onde eu começo. Na verdade, eu já comecei, estando aqui com vocês, e também estou dialogando com o arquiteto urbanista responsável pela Cidade das Crianças aqui na região. Então, algumas intenções que ficam: trabalhar as cidades educadoras partindo da aprendizagem viva, transformar e criar espaços oportunos para a aprendizagem viva, criação de comunidades integradas com a educação, com a participação das empresas, incluindo gerações e diversidade de conhecimento. Tenho atuado como voluntária no Centro de Valorização da Vida e escutado relatos de muitas pessoas, inclusive de jovens e adolescentes em estado de vulnerabilidade emocional e situação de risco. Este projeto me apresentou a psicologia de Carl Rogers, que defende que toda pessoa tem a capacidade de decidir pela própria vida. Eis aqui uma definição de autonomia que eu aprecio muito. Entendo que quando a gente se reconhece no nosso processo de aprendizagem e no nosso fazer, a gente é mais feliz e, consequentemente, mais sustentável. Então, eu tenho essa iniciativa, né, e tenho muitas dúvidas em relação a isso, porque essa forma de trazer a comunidade para o centro, né, de partir das dores da comunidade e de toda a diversidade que a gente tem, acho que seria uma das soluções possíveis, né? E só que eu não sei, gente, por onde eu começo. Acho que o meu começo foi realmente vir participar com vocês, né? Tá recebendo esse conhecimento, essa troca. E eu gostaria de algumas sugestões, assim, diante disso, né? Se vocês puderem contribuir também, serei muito grata. Valéria ou Bruno tinham levantado a mão. É que aqui, às vezes, a Valéria que aparece, mas quem pede a palavra sou eu. Mas ela eventualmente me complementa. Obrigado, Silvia. Eu vou ainda na fala da Maria Antônia Adrião, e muito do que eu vou dizer já foi dito, então eu tentarei ser muito... Maria Antônia, o professor Pacheco, ele tem algumas coisas que ele fala muitas vezes, e uma delas é: educação não se faz sem vínculo, não se faz sem respeito à individualidade, e usando uma palavra do Bruno, não se faz sem conexão. Então, eu acredito que os casos de racismo e de violência contra crianças que não são percebidas ou não são trabalhadas, elas vêm de uma deficiência da formação de vínculo e de uma banalização de uma cultura de violência, uma cultura de não olhar para o outro, não estar com cuidado em relação ao outro, em relação à família, em relação a cada um dos indivíduos. É claro que o racismo, como diria o Leonardo, é um elemento dessa violência, dessa falta de cuidado, dessa falta de respeito. Pode entrar explicitamente, mas, na minha visão do que o professor Pacheco tem dito sempre, ele está sendo combatido diariamente quando nós estamos em conexão, em profundo respeito em relação
a cada pessoa, a cada comunidade, a cada família. E esse cultivo da conexão ao outro que vai ser profilático em relação aos casos de racismo e de qualquer outra forma de violência ou de desrespeito, porque quando ele acontecer, como o Bruno mencionou, alguém vai estar disponível para identificar, trabalhá-lo conceitualmente, trabalhá-lo como experiência, trazer para o coletivo, trazer para a consciência de cada um e poder, dessa forma, fazer com que cada um seja um elemento de rejeição, de trabalho e de combate a essas formas de violência. Então, antes de entrar no outro, Silvia, então fica muito claro, Bruno, quando você fala assim, nunca vivemos um episódio assim. E o Bruno falou, fazemos um trabalho direcionado ao bullying, você faz. Né? O Bruno, né, se ele tivesse um apelido, um sobrenome era Bruno Conexão. E essa conexão, seguramente, que está sendo refletida na fala do Bruno, quando ele... Não que a Maria faça, com certeza absoluta ela faz, mas é um desafio muito grande, estabelecer conexões não é uma prática fácil. Não é? E é uma conquista bilateral. Você tem que conectar e você tem que fazer o outro se querer se estar conectado. Então, é essa sintonia fina que une os pontos, né? Que é o grande desafio e que o Bruno está enfrentando com muita assertividade. Eu acho que você podia rapidamente falar a Silvia do Tazu, porque talvez fosse o início do processo dela. Acredito que, se não houver mais sobre esse assunto, a gente pode voltar ao assunto da Silvia, mas eu preferia, acho que há dadas que podem complementar a questão que a Maria Antônia trouxe. Ok. Marta Caldas. Bom dia, Marta. Está com você a palavra. Bom dia, gente. Estão me ouvindo bem? Eu queria trazer, sim, a questão da Maria Antônia, porque muito mais a questão do abuso infantil e como que dentro da comunidade ou da escola a gente busca agir, né? Com tudo isso que já foi dito, com esse olhar que Bruno traz, que eles não vivenciaram nenhuma coisa e nem outra, porque, como disse ali o Mauro, né, companheiro da Valéria? É Mauro? A questão das conexões e de você acompanhar de perto. Mas, na prática, gente, é um assunto muito delicado quando se fala de abuso infantil. Então, são essas conexões que vão nos levar a esse contato de perceber uma criança, muitas vezes, demonstrando um isolamento, uma timidez, ou raiva, né, agressividade. Então, assim, tem sintomas que a criança demonstra, até nos seus desenhos, que podem estar por trás aí um abuso. E como proceder na prática. E aí não só criança, né? A gente sabe que pode ter aí o adolescente também. É todo um cuidado que deve se ter. Se você trabalha em comunidade, a gente precisa tratar dessa questão, trazendo a família. E aí é o assunto delicado, porque pode ser um abusador dentro da própria casa, né? Conselho tutelar, se existe na região, ele precisa ser contactado, né? Se a escola tiver orientador, é a conversa com esta criança ou com este jovem, para que ele tenha alguém que ele confie para poder ele expressar e dizer o que está acontecendo, porque senão eles não se abrem. Então, há um trabalho que deve ser feito para se chegar a essa situação, e como foi dito aí pelo Leonardo, a questão, acho que foi o Léo que falou, sobre a proteção mesmo, né? Trazer a segurança para essas crianças e esses jovens. Então, é um assunto que precisa ser olhado e muitas vezes aqueles que estão envolvidos precisam se preparar para o que vem, né? Principalmente se envolver a família. Então, é um assunto delicado, mas que precisa ser cuidado e que é necessário agir. Não dá para a gente ver uma criança... nós tivemos situação
de abuso, e há muitos anos atrás, antes da implementação das comunidades, e a gente via uma criança que não sentava, que não ficava sentada. E o assunto tem a ver com isso, entende? Então, são situações e situações que a gente precisa estar atento para saber amorosamente como agir e proteger essa criança nessas situações. A questão do racismo já foi falado bastante, mas a gente tem uma lei, e como o Bruno destaca, né, quando a gente conhece essa lei, quando a gente tem o conhecimento das coisas que a gente pode fazer, aqui em Brasília a gente tem desenvolvido um trabalho muito de estudo voltado para a decolonização. Quando a gente começa a ter esse olhar, a gente realmente amplia a nossa visão para o nosso dia a dia e como que nós estamos colonizados, que a gente nem percebe as nossas ações. Então, isso aí também traz para a gente um material, né, e ferramentas para a gente usar no espaço escolar. E eu sei que deve estar finalizando o meu tempo aqui, mas o que a Silvia apresenta também como projeto, né, eu acho que a gente pode auxiliar, sim, muito, talvez ir explorando isso em cada encontro, porque quando a gente fala de comunidade, a gente precisa ter um núcleo e não ser um trabalho isolado. Então, como é que está esse núcleo aí de Osório, né, que estão trabalhando junto com você, além de você e do arquiteto? Eu acho que tem que pensar nesse núcleo para começar a construção do que vocês sonham. Eu vou parar por aqui por conta do tempo, amores, e volto depois. Bom dia, Zé! Amigo Zé, o áudio. Bom dia, bem-vindo. Pois, o áudio, não é? Eu não quero estar a ocupar muito tempo convosco, porque já vi que não precisam de mim para nada. Eu apenas vim para manifestar solidariedade, acompanhar-vos um pouquinho. E se me derem uns 5 minutinhos também agradeço, porque deixo aqui um recado. Estou em Portugal, neste momento num lugar chamado Sabugal, que é no interior, onde as aldeias deixaram de ter crianças, porque as levavam para o centro do município, e do centro do município elas vão para a grande cidade. Hoje só tem velhos, praticamente. Eu estou aqui tentando suscitar comunidades. Porque quando se fecha uma escola, mata-se uma comunidade. É isso, estou aqui até de manhã, fazendo aquilo que eu acho que sei fazer, e se quiseres que eu ocupe uns 5 minutinhos, ocuparei, se não, tudo bem, fico aqui a escutar-vos para aprender convosco. Amigo Zé, seja bem-vindo, tá? Nós estamos fazendo aqui as construções com relação ainda à tutoria, mas foi perguntado às pessoas se tinham alguma dúvida, alguma questão, e foi trazido algumas questões da Maria Antônia, da Silvia, com relação à violência nas escolas, a violência com a criança, e como trabalhar com essa construção, fazendo uma síntese, tá? Uhum. Eu tenho, na Europa, existe a proibição do castigo corporal, mas continua a haver. E eu tenho recebido muitas queixas de pais, inclusive a violência simbólica também. Ainda há 2 dias, a mãe de um autista me veio dizer que ele foi expulso da escola. Mas imaginais, não é? A expulsão de um autista, né? Escola pública, claro. Deveria ser pública, não é? Essa questão da violência, ela está intimamente ligada ao modelo educacional, não é? Ele é autoritário e hierárquico, portanto a violência, quer simbólica, quer em concretude, ela existe e continuará a existir enquanto este modelo for aquele que é. Eu volto a insistir na ideia de que se nós queremos realmente respeitar o direito à educação e respeitar a integridade física e mental das crianças, nós teremos de ter uma nova construção social. Gostei muito daquilo que o Bruno publicou, não é? De começar por erradicar a sala de aula e tudo mais, porque é por aí que nós temos de ir. Partindo da sala de aula, mas acabando com essa ideia de que o centro continuará a ser o professor. Nem é o professor, nem é o aluno. É a interação, pois, já sabem aquela conversa que eu tenho tido
martirizado com a mesma conversa. Vou saber bem. Agora, estou aqui no final de um ano letivo, aqui acaba em junho, final de junho, e tenho tido agradáveis surpresas também, nem tudo é tristeza, não é? Como essas do castigo corporal. Tenho tido agradáveis surpresas. Eu resolvi, digo eu, alinhar um pouco o trabalho feito em Portugal com o trabalho que poderemos fazer no Brasil. Como vai acabar em junho o ano letivo, finais de junho, meados de junho, eu proponho, isto é uma proposta, que nós façamos uma revisão da matéria. Ou seja, durante o mês de junho, falemos de tudo aquilo que falamos até agora, numa perspectiva da prática. E quem já esteja a fazer, se manifeste. Ou seja, os atores, não é? Aqueles que já fizeram tudo aquilo que foi falado, desde o núcleo, que ainda agora a Marta falou, passando pelos valores, princípios, tutoria, depois para a avaliação e tudo mais. Seguirmos essa ordem de tarefas, de novo, em 3 ou 4 encontros. É claro que haverá um tempo também para conversarmos sobre outras coisas, mas que nós cheguemos ao fim de junho com a certeza de que há quem esteja a fazer. Eu desculpai que eu insista sempre nesta ideia do fazer. Que haja quem esteja a fazer e que encontrou dificuldades e que conversou connosco sobre as dificuldades, para que julho e agosto, julho é um mês que no Brasil tem sempre o recesso e, portanto, é um mês quase perdido, mas depois, em agosto, o Brasil consolide tudo isso, de modo que em setembro, eu irei estar por aí também, embora não seja necessário, mas irei estar, para de setembro a dezembro, este é um calendário que eu estou a propor, nós já entremos em pleno numa rede daquilo que posso chamar, para além dos círculos de aprendizagem, já uma rede de protótipos, potenciais protótipos de comunidade. É isso. Até ao fim de junho, fazer uma revisão, conversarmos sobre isso, e a partir de setembro, dando um tempo em agosto para consolidar algumas coisas, a partir de setembro, fazer já uns 3 meses de efetiva prática de protótipo de comunidade. É isto que eu vos queria dizer. Estou um bocado fanhoso, que estou habituado ao calorzinho tropical. Chego aqui, apanha frio e pronto, lá estou outra vez com febre e tal. É velhinho, não é? Velhinho é assim. Então, meus amigos, minhas amigas, não sei o que é que pensam sobre este calendário. Nós teremos é de ter a certeza de que alguém está a fazer algo, para além daqueles que nós já entendemos, não é? E em que é que precisam de ajuda para, até o final de junho ou agosto, ter tudo prontinho para em setembro apresentar aos agrupamentos aqui em Portugal e às secretarias aí no Brasil um projeto. Esse projeto, já agora, eu vou fazer um pesqueirinho que já está escrito e irei entregar a esta bela equipa da Zizi, da Tina, do Bruno, do Léo e tal, para eles darem o aval, e depois todo mundo irá receber uma proposta de projeto, de regimento interno, de regulamento interno, etc, etc, para aplicar. Pronto, acabei. Bruno? Olá, Zé, como estão, amigo? Pessoal, eu vi a fala da Silvia e me sensibilizou, ela trouxe essa questão, né, desse passo, né, que ela está começando nessa jornada. Vocês me desculpem porque eu peguei a fala da Silvia, já tinha começado porque eu perdi a conexão, então eu não sei exatamente a fase dela, né, sobre isso, mas eu queria contribuir, principalmente porque quando a gente começa essa jornada, né, de construção dessa decisão ética de realizar essa nova construção social de aprendizagem a partir de uma comunidade, a gente se sente muito sozinho, né? Então é preciso, primeiro que eu me ofereço, pode entrar em contato no privado para ajudar no que for preciso nessa tua jornada,
Eu achei muito legal a proposta, até onde eu ouvi. E, assim, é muito simples. Eu vou sintetizar o que já foi falado muitas vezes aqui, em pouquíssimas palavras, o que a gente precisa começar, né? Primeiro, a gente precisa encontrar os nossos, né? Os nossos camaradas de jornada, aquelas pessoas que sonham sonhos e utopias em comum, né? Sobre educação e sobre sociedade, sobre a necessidade dessa transformação. Pelo visto, tu já tem esse coletivo. Então, primeiro, a gente encontra essa turma de pessoas que sonham com a gente. Em segundo momento, a gente encontra essas pessoas e deixa claro os valores em comum que nós temos. Porque se nós não temos clareza nos valores que nos pautam, qualquer direção é bem-vinda. Tem uma cena clássica do Alice no País das Maravilhas, né? Que Alice, o gato pergunta. Não era o gato? Não, não era o gato. Bom, não importa. O personagem da Alice das País das Maravilhas, acho que era até a lagarta, não lembro. Não, era o gato. E a Alice pergunta, né? Para onde eu vou? Não sei o quê. Não, para que lado eu estou perdida? Me ajuda. Ela diz assim, para onde você vai? E ela disse, eu não sei. Bom, então não adianta. Se você não sabe para onde se vai, pouco importa. E é isso. A gente ter clareza dos valores que nos pautam é saber para onde é que a gente vai. Se a gente tem um coletivo de pessoas e não tem clareza dos valores que nos pautam, qualquer direção é boa. E se jogar nesse desconhecido, nós temos a tendência a reproduzir o que está instituído. Então, temos que ter valores que nos pautam. Essa é a matriz axiológica. Nós temos a nossa turma, nós temos valores claros da nossa ação, e a gente começar a botar isso em prática e construir laços que vão começar desse coletivo e vão estender a uma comunidade, né, com um recorte geográfico, vinculando o público, né, e aí a presença na escola pública, ocupar a escola pública como, de fato, fazer ela honrar o status de ser pública, né, e sendo pública, ser democrática. Então, é ocupar, de fato, a escola para exigir que ela faça a sua função social, que na maioria das vezes é mais teórica do que concreta, né? E a partir dessa presença dentro da escola, a gente vai aumentando, conectando redes de pessoas, novas pessoas interessadas, né, desse potencial educativo da comunidade. Quem mais pode contribuir? O vizinho, a vizinha, o clube, a associação de bairro, o CRAS, a prefeitura, a universidade, e tecendo rede, que nos ajuda a construir essa educação que vai muito além dos muros da escola, que é uma educação que aproxima de forma solidária os seres a partir de uma rede que vai bem além dos seres humanos, porque ela também incorpora todo o ambiente natural da qual nós fazemos parte. Zizi? Agradecida, amigos, as colocações, Bruno. Eu gostaria de fazer um complemento, tá? Com relação tanto ao que a Maria Antônia colocou, quanto a Silvia. Vejo que a questão, quando nós ainda não conseguimos sair totalmente do instrucionismo, fica muito difícil fazer o quê? Trabalhar mudanças. Porque justamente aonde você tem possibilidade de trabalhar os valores, trabalhar a construção de realmente mudanças de práticas, é a partir de você trabalhar com a comunidade, trabalhar com as pessoas e na relação entre as pessoas. Então, todo começo, toda possibilidade como, reforçando já o que o Bruno colocou e o que sempre é colocado, que é a necessidade de fazer o movimento. Então, esse movimento, para que se tenha uma possibilidade de mudança, é através do plano de inovação, ele justamente está correlacionado a essa construção das 21 tarefas, porque ele possibilita o quê? As mudanças em cada processo de aprendizagem. A primeira mudança no processo de aprendizagem é dos nossos valores. É aquilo que nós vemos e sabemos que aquela comunidade, aquelas crianças,
aquelas pessoas que estão ali estão precisando fazer em mudança e querem fazer. Então, se tem o valor amor, normalmente o amor é o valor mais escolhido. Se tem o valor amor, esperança, se tem o valor compaixão, se tem o valor alegria, ele precisa ser colocado em prática. Ele não pode ficar só como um valor sem o princípio da ação. E a partir desse princípio da ação, qual ação nós vamos ter? E vem aquelas perguntinhas que são repetidas também sempre, né? Da construção do paradigma da aprendizagem. O que você gostaria de aprender? O que você gostaria de fazer? Com quem você vai aprender? Onde você vai aprender? Como? Qual vai ser o registro? Então, todas essas construções que estão correlacionadas à tutoria, que é uma prática de mudança desse processo de aprendizagem, é que possibilita mudar a relação que acontece entre o aprendiz e o professor. E assim possibilita o quê? Diminuir o espaço que causa violência. Infelizmente, quanto mais nós nos mantemos afastados das pessoas, no sentido da empatia e da percepção do ser humano para outro ser humano, é claro que nós vamos acabar cometendo atos que nós não conseguimos perceber uns com os outros, porque existe um espaço muito longo entre uma pessoa e a outra, entre o que está acontecendo naquela região. Muitas vezes em locais maiores, né, grandes cidades, nós não sabemos o que está acontecendo com o nosso próximo. Nós não conseguimos trabalhar nessa construção com os nossos próximos. Então, isso precisa ser resgatado. Realmente, a relação, ela é o primeiro resgate para um processo de cura para a violência. Porque sem a relação não tem como se curar a violência, porque uma pessoa sozinha, né, lembra a questão da solidária e solitária. Uma pessoa sozinha tem dificuldade de mover todo o verão, mas com certeza muitas andorinhas, seja onde elas estiverem, elas podem se contactar e fazer conexões, como foi muito bem colocado pela Valéria, brincando também da questão do Bruno, né, aquele grande conector, né? Então, essas conexões permitem o quê? Que nós tenhamos mudanças, que nós reforçamos aquilo que nós já sabemos e aprendemos também com o próximo. Então, reforço novamente, observe o plano de inovação, vejam a 21 tarefas, porque ali tem uma construção passo a passo, que não precisa ser primeira, segunda, terceira e quarta, não é uma questão de ordem, mas é uma questão de construção, porque isso possibilita, sim, que haja mudança nessa aprendizagem. E, claro, não conseguimos trabalhar com o que já é existente. O que existe no instrucionismo, que é a violência, o racismo, como fazer isso numa sala de aula? Através da relação, começando por se aproximar e saber quem está sofrendo a violência, o que é essa violência, o que está acontecendo, para que haja possibilidade de mudança. Senão, não é possível a mudança. A mudança só é possível com mãos amigas, que seguram a mão um do outro e perguntam o que está acontecendo com você e o que nós podemos fazer sobre. E, claro, lembrando que nós não vamos dar a sociedade inteira, mas nós podemos trabalhar em novas construções sociais de aprendizagem e educação que possibilitem o começo dessa mudança em várias localidades. E um dia, né, com certeza, grandes sonhadores como todos nós, conseguimos construir isso até chegarmos, de fato, a essa mudança na sociedade. Mas a mudança social começa no nosso indivíduo, no nosso ser. Mas é isso. Eu queria agradecer, estou vendo que o nosso tempo está em cima, tá? Então, só gostaria de perguntar para vocês, porque tem algumas mãozinhas levantadas aqui, se vocês aceitariam fazer um acordo de 10 minutos, para nós ouvirmos as mãozinhas levantadas e fecharmos pelo menos hoje. Tudo bem para todos, para todas? Então, agradecida. Agradecida, Zizi. Espaço Leila. Oi, bom dia. Ouvindo? Ok, obrigada. Foi muito, nossa, eu amei toda essa conversa de hoje, fantástica, né? É tudo muito bom, pertinente, a questão de onde começa. Silvia, eu até pedi o seu contato, porque me encantei em Osório, eu já fui em Osório 3 vezes, é a cidade da minha melhor amiga, e assim, fiquei encantada mesmo com a sua disposição para causar essa mudança diante das dores, né, de jovens e pessoas próximas tentando suicídio.
Também vivo isso aqui na minha cidade, é Iguape, litoral sul de São Paulo. E, e assim, só para concluir essa conversa de todo mundo, essa questão, né, de começar com a gente, dentro da gente, essa mudança, esses valores todos, só para compartilhar uma experiência que eu venho trabalhando, porque eu sou, além de psicóloga, eu sou professora de projeto de vida de 290 alunos, e aí eu venho trabalhando muito, né, essa questão da autocompaixão. Estudos vêm mostrando, né, é comprovado cientificamente, quando a criança trabalha a autocompaixão desde pequenininha, muito difícil ela desenvolver esses aspectos negativos em relação ao outro. Porque a primeira questão é com a gente mesmo, né? Então, eu só termino aqui muito rápido. Eu me vejo. E ao me ver, eu te vejo. E ao te ver, eu te trago para a minha existência, independente de quem seja essa pessoa. Então, o primeiro passo é olhar para dentro da gente, é buscar o autoconhecimento através dessa autocompaixão, que ela é fantástica. Então, é um método que vem dando muito certo e os meus alunos estão gostando muito e compreendendo a importância de olhar para dentro da gente para depois olhar o próximo. Tá bom? Obrigada. Viviane? Eu só gostaria de, em relação à questão do racismo, né, embora tenha uma controvérsia aí na concepção da Djamila de lugar de fala, né, eu sinto que eu tenho lugar de fala para falar dessa questão do racismo, né, então eu só queria chamar a atenção para um aspecto, assim, que talvez algumas pessoas não consigam perceber, que tem um aspecto do racismo que é muito subjetivo. O racismo no Brasil é muito velado, é muito sutil, então, às vezes, a gente pode não perceber uma situação explícita de racismo, porque ela muitas vezes não é explícito, mas é sentido num olhar, é sentido de uma sutileza que só a pessoa que sente na pele consegue, literalmente na pele, consegue dimensionar. Então, eu só queria chamar a atenção, assim, para ter esse cuidado, né, de observar, assim, com muita atenção e de talvez, e às vezes até a própria pessoa, ela não consegue ter essa noção de que aquela atitude foi uma atitude racista. Isso a gente vai construindo com o tempo, né. Então, eu só queria chamar a atenção, assim, para isso. Às vezes a gente pensa que está tudo bem, que está tudo certo, e em pequenos momentos, em pequenas situações muito, muito veladas e muito sutis, a gente consegue perceber que sim, tem um ato de racismo. Não significa que a gente tenha que achar que tudo é racismo também, mas porque existem outras coisas, outras questões, às vezes simplesmente são questões de relacionamento, que não tem a ver com a cor da pele, mas às vezes tem. Então, eu só queria deixar essa contribuição, né, de que é uma situação muito delicada e muito sutil, que às vezes as pessoas não se dão conta. Só exemplificando, assim, um dia eu disse para uma colega, aquela escola tal, eu nunca colocaria o meu filho lá, porque o cartaz que eles usam para chamar as pessoas não tem nenhuma criança negra. E isso, para mim, diz, os negros aqui não são bem-vindos. E ela disse, eu nunca pensei nisso, né? Eu digo, pois é, mas eu penso, né, que se o cartaz só tem crianças brancas, só tem crianças de olhos azuis, só tem crianças, né, tem até uma criança oriental, tem até uma criança com síndrome de Down, para dizer, a gente é inclusivo, mas não tem uma criança negra, para dizer, nós queremos, né, nós somos totalmente inclusivos, nós queremos incluir também as crianças negras aqui, serão bem-vindos aqui. Então, eu não levaria meu filho, para mim, aquilo está dizendo que ele não é bem-vindo lá. Então, às vezes, as pessoas não se dão conta que, nossa, eu escolhi uma foto bonita, né, e a pessoa negra não vê a representatividade naquela imagem. Só para contribuir nessa questão aí do racismo, então. Obrigada. Silvia? Eu gostaria de agradecer a todas as contribuições e realmente o Bruno tocou nessa questão, né, do quanto que a gente se sente solitário no começo, né,
A gente fica tão assim, principalmente quando a gente está nesse processo de descoberta desse lugar, né? Essa metáfora ali que ele trouxe do livro da Alice, que muitas vezes aparece, pelo menos eu tinha essa impressão, assim, ai, que lugar que tu quer chegar? Parecia que era um lugar externo, né? Sempre um lugar do lado de fora, tá? Que lugar? O que é isso? É um cargo? É um título que tu quer? É uma profissão? Que lugar é esse, né? Mas quando, na verdade, é um lugar interno, é um lugar nosso, das nossas referências, né? Daquilo que realmente é importante para a gente e de como que a gente quer se colocar diante do mundo. Então, agradeço a contribuição do Bruno e fico muito contente de estar aqui com vocês hoje. Já me sinto, né, em equipe, em companhia. Muito obrigada a todos. Espaço, Leila está com a mãozinha levantada. Vai falar ainda? Ok. Zizi, passando para você novamente. Bom, ainda temos um tempinho, né? Mas gostaria de agradecê-las também pelas colocações, muito importante, né? As colocações também da Viviane, da Maria Antônia, né? Muito importante nós percebemos que todos somos seres humanos, né? E essa construção do valor de todos serem seres humanos, afinal, nosso sangue é todo vermelho, né? Não importa a cor da nossa pele, importa quem nós somos, né? Só que essa construção ainda, ela está em trabalho no ser humano, né? Não foi totalmente construído. Então, é muito importante rever esses fatores, porque estão ligados às violências, né? Então, são muitas questões de violência ainda que o ser humano se utiliza para poder não se aceitar. Então, vamos trabalhar esse autoconhecimento, essa aceitação de si mesmo e do próximo também, né? Porque isso possibilitará que, de fato, que nós consigamos construir uma fraternidade, consigamos trabalhar quem nós realmente somos, humanos, ou deveríamos ser, né? Bom, agradecida a todos também. Silvia, muito bom. Compartilhe conosco os materiais se você quiser também, tá? Para podermos trazer outras questões. E muito importante, tragam perguntas, porque é muito importante trabalharmos aqui também essas construções, principalmente nas dificuldades que vocês estejam tendo no plano de inovação, para podermos integrar isso, ou seja, o fazer, né? Nos ajudar a fazer, todos nós, tá bom? Aí eu gostaria de perguntar se alguém gostaria de fazer mais alguma colocação, senão nós já estaríamos fechando a reunião. Então, agradecida, né? Nossa formação, encontro, reunião, fechada por hoje, muito bom, muito sensível, e muita força e coragem a todas as professoras, a todas as construções, porque aqui a nossa possibilidade é de fazer mudança. Afinal, estamos aqui por novas construções sociais de aprendizagem e educação, né? Então, vamos construindo. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Grande abraço a todos. Grande abraço.